galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Então, no vídeo de hoje vou reagir ao hino brasileiro. Então, o hino brasileiro, o que eu sei é só isso. O ritmo, né? Eu não conheço as letras, conheço nada, não conheço a história, não. Nada. Talvez meu marido já me falou, mas eu deve ter esquecido, porque não me lembro. Hoje vamos ver isso, acho muito interessante. Os hinos realmente têm, logicamente, uma grande história atrás. Antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, deixa um like, um comentário dizendo se você sabia os fatos que ele vai falar. E também me seguir no Instagram, que é sempre Yusra. E sem esperar mais, vamos ver o vídeo. Seja na escola ou antes de um jogo de futebol, todo mundo já cantou o hino nacional. Ele é bem bonito, mas convenhamos que é bem difícil de entender. Neste Super Explica, a gente vai mostrar a história por trás do hino do Brasil e todas aquelas palavras difíceis que ele tem. O hino nacional é provavelmente uma das músicas mais cantadas pelos brasileiros, perdendo apenas pro Parabéns Pra Você e essa outra música aqui. Mas não foi sempre assim não. Depois da independência do Brasil, o nosso país passou quase uma década sem um hino para chamar de seu. E a letra, então, nem se fala. A versão definitiva demorou quase 100 anos para aparecer. Mas vamos ver para isso. É preciso voltar lá para 1831, 9 anos depois da independência do país, que rolou em 1822. Naquela época, o Brasil era governado por Dom Pedro I, mas muita gente não gostava do imperador e costumava criticar um ponto bem polêmico do governo. Como é que a gente celebra a independência de Portugal se continua sendo comandado por um português? No fim das contas, Dom Pedro I abdicou do trono e voltou para Portugal, mas foi para disputar a coroa com o seu irmão Miguel. O rapaz achou por bem assumir o trono, que era da sua sobrinha, já que Pedro I estava ocupado governando o Brasil. Resultado: com a volta de Dom Pedro e suas tropas, ele acabou começando uma guerra civil no país. Por aqui, muita gente importante ficou feliz com a ideia de não ter mais um rei português. E é aí que entra o nosso hino. A famosa melodia foi composta pelo maestro Francisco Manuel da Silva em algum momento entre a independência e a abdicação de Pedro I. Ninguém sabe ao certo a data, mas a primeira exibição da música foi justamente para celebrar a saída do rei. Que engraçado. 14 de abril daquele ano. A música do maestro ficou conhecida na época como o hino ao 7 de abril, em referência à data da abdicação. Com a melodia criada, faltava uma letra para completar o hino. E olha que não faltaram opções. Nos anos seguintes, diversas versões foram criadas. Uma delas, de 1833, reforçava a defesa da monarquia brasileira e a aversão aos portugueses. Outra versão, de 1841, foi feita para celebrar a coroação de Dom Pedro II. Mas mesmo com tantas opções, nenhuma delas acabou reconhecida oficialmente. Não que isso seja um problema. Até hoje, 3 países possuem um hino nacional sem qualquer letra. São eles Espanha, San Marino e Bósnia e Herzegovina. O Brasil só começou a se mexer para mudar essa situação com a proclamação da República, em 1889. Para celebrar o início do novo regime, o governo provisório organizou um concurso para escolher um hino nacional totalmente novo. O objetivo dos republicanos que tomaram o poder era criar novos símbolos para o país, para dar mais força à mudança política aqui no Brasil. Quem venceu o concurso foi uma música composta por esses dois caras aqui, Leopoldo Miguez e José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros de Albuquerque. Que nome! Só tinha um pequeno problema. A população já estava acostumada com o hino que já existia e não curtiu muito a mudança. Em um decreto do ano seguinte, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca voltou atrás e manteve a música antiga. Mas a dupla vencedora não saiu de mãos abanando não. O prêmio de consolação foi transformar a música que eles tinham criado no hino da Proclamação da República, que você provavelmente não deve saber a letra. Em 1989, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, lá do Rio de Janeiro, usou um pedaço do refrão desse hino para criar um samba enredo em homenagem ao centenário da República. E essa música você conhece. Se isso não é brasileiro, o quê?
Sempre fazendo músicas. A letra do hino que conhecemos hoje só foi criada em 1919 pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada, que nasceu 5 anos depois da morte do Manuel da Silva, o cara que compôs a melodia. A letra foi oficializada pelo presidente Epitácio Pessoa no dia 6 de setembro de 1922, apenas um dia antes das comemorações. Era quase 100 anos atrás. Pois é. Não é só você que deixa pra fazer os trabalhos de última hora. Mas por que será que o nosso hino tem umas palavras tão complicadas? Acontece que Duque Estrada era um poeta influenciado pelo parnasianismo, um movimento que surgiu na França do século XIX e que tinha como objetivo retornar aos valores clássicos da literatura. Uma das características desse movimento era usar a linguagem da maneira mais inusitada possível. E daí os autores procuravam, de propósito, algumas das palavras menos usadas e mais rebuscadas do nosso vocabulário. No Brasil, o parnasianismo foi bastante marcante e influenciou vários autores, dentre eles o poeta Olavo Bilac, que, entre uma ou outra poesia mais rebuscada, criou a letra do nosso hino à bandeira, em 1906. É por causa de toda essa influência que o nosso hino tem essa estrutura, digamos, requintada, com umas palavras complicadas e frases escritas em ordem indireta. Olha só como é que dá para simplificar a primeira estrofe da música. Nessa versão, a gente colocou os versos do hino na ordem direta. Além disso, dá para traduzir algumas palavras. As margens plácidas nada mais são do que margens calmas. O brado retumbante é só um grito muito alto. E os tais raios fustos são, na verdade, ofuscantes e reluzentes. Juntando tudo isso, o hino brasileiro tem 251 palavras. Achou muita coisa? E é mesmo. O nosso hino é o quarto mais longo do mundo. A gente só está atrás de Camarões, dos Estados Unidos e da campeã Burkina Faso. Que legal! O nosso hino é grande, mas ele poderia ser ainda maior. Sabe aquele começo instrumental? Então, ele já teve letra também. Quem criou os versos para essa introdução foi um cara chamado Américo de Moura, que nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e governou a província do Rio de Janeiro no final do século XIX. A letra acabou excluída da versão final do hino. E olha, ainda bem que isso aconteceu, que é dar um trabalhão decorar isso aqui. Espero o Brasil que todos cumprais por vosso dever. E avante, brasileiro, sempre avante. Gravai com Murilo os fatos anais do vosso poder. E avante, brasileiro, sempre avante. Serviu o Brasil sem esmorecer, por toda honra, civil, viver na guerra e na paz, a sombra da lei, a brisa gentil, do lábio rico, do belo Brasil. Ei, Jesus, ó, SUS. Que legal! Esse foi o segundo episódio. Ai, gente, eu que achei que o hino da França era grande. Ah, vocês? Mas eu gosto muito do hino do Brasil. Eu acho ele muito... Tipo, a melodia é muito feliz. O que é meio estranho para um hino que normalmente deve ser bem sério e guerra e coisas assim. Mas vocês não. Acho muito legal. Mas tem muitas coisas que eu não sabia já sobre a história do Brasil que... Eu sabia não. Eu acho muito legal como realmente um hino, tipo... Como decidir um hino para uma nação? Tipo, como dizer que essas letras representam nossa nação? É meio estranho. Eu sei que na França, por exemplo, teve uma polêmica há alguns anos atrás de pessoas querendo mudar o hino francês porque ele era agressivo demais. Que é sobre, tipo, matar pessoas e coisas assim. Então, muitas pessoas queriam mudar, mas... Tipo, sim, tá, é violento, mas... Era assim na época. Tipo, guerras tinham muitas. Então, faz sentido, né? Em uma parte da história. Na verdade, eu não sei realmente o que as letras do seu hino fala, mas eu sei que tem coisa de natureza. Eu acho isso muito legal. Tipo... Na França não tem, porque não... Vocês vão dizer que não tem natureza na França? Tem, né? Não tanto, mas tem. Por favor. Mas se não, achei esse vídeo muito legal, achei muito clara, tipo, dá pra entender o que ele quer falar, dá pra entender o que ele quer dizer, o que é meio complicado com esse tipo de coisa, pra mim, em português. E acho muito legal, gosto muito do seu hino, acho ele muito feliz, acho que realmente... Nesse tipo de melodia representa o povo brasileiro, que é música e ritmo e coisas assim. Então, eu acho que foi, no final, depois de todos esses anos, uma boa escolha
As letras em si, eu não sei realmente o que elas querem dizer, mas somente a melodia eu acho muito legal. Então, se poderia ser só a melodia, já seria legal. Mas eu não sei, o que vocês acham sobre o hino brasileiro? Vocês gostam dele? Se você tem alguns fatos sobre ele também, podia dizer nos comentários, por favor. Eu gosto de aprender sobre o Brasil, que agora é o meu terceiro país, né? Que meu marido é brasileiro, eu tenho que saber mais sobre o Brasil. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueça, por favor, de me seguir aqui no YouTube, de deixar um like para me ajudar. Também, por favor, me segue no Instagram, que é Simply Yusra, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!